certas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, nós ouvimos essa expressão palavra de Deus. O uso de palavra de Deus como Jesus como palavra de Deus não é um uso muito comum. E Apocalipse, Jesus se designou como palavra de Deus. Ele usou também os textos de João para falar que ele era o Logos. O uso de joanino, tanto em Apocalipse como em João, e esse uso ele não é um uso comum, porque Jesus vai se referir como a palavra de Deus. E a gente vai observar no texto que existem alguns, quando nós vamos estudar sobre palavra de Deus, quando existe a expressão palavra de Deus, a gente observa que existem alguns tipos de palavra de Deus. Por exemplo, existe palavra de Deus de aplicação pessoal. Que é isso, pastor? Davi, ou melhor, Adão ouviu a palavra de Deus de aplicação pessoal. Eva também ouviu a palavra de Deus de aplicação pessoal. Existe palavra de Deus comunicada por lábios humanos, que foi a mensagem que os profetas falaram na Bíblia. Existe um termo para a palavra de Deus também chamado de decreto. Decreto é uma palavra que só Deus faz, e o que Ele faz, o que Ele diz acontece, realiza. E o último ponto é a palavra de Deus como revelação, a palavra de Deus escrita. Só que quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, essa revelação divina, esse texto do capítulo de número 4 de Hebreus, que eu abri aqui para ler com vocês, ele é um texto muito interessante, porque ele faz algumas prerrogativas acerca dessa palavra, e como é que essa palavra vai se aderir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo de número 4, versículo de número 12, é um texto muito forte, que vai dizer como a palavra de Deus ela vai trabalhar na vida e na mente e no coração, em todas as áreas do homem. Esse texto aqui, especialmente, é um texto que os irmãos tricotômicos, o que é isso, pastor? O irmão que acredita em corpo, alma e espírito. Os irmãos tricotômicos acreditam nesse texto, eles fazem divisão do homem, dizendo: olha, o homem é uma parte humana, o corpo, o homem tem um espírito que se interliga com Deus, e o homem tem a alma que sente as emoções. Já os outros irmãos, os dicotômicos, eles acreditam que o homem é duas partes, que o homem é corpo e que ele é alma e espírito. Só que alma e espírito para eles não tem diferença. Só que aqui, essa revelação da verdade divina, na verdade Deus ele conduziu e ele se fez presente na revelação das Escrituras. E nessa mensagem que nós temos aqui nas Escrituras, a palavra do Senhor, na verdade, ela é essa revelação ímpar. E como é que a gente tem essa mensagem, essa revelação da palavra do Senhor? Primeiro ponto, essa mensagem ela aparece pelo apelo das Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir Então essa revelação vem pela pregação do Evangelho. Segundo ponto, essa revelação também vem através do convencimento do Espírito Santo. João falou no capítulo 14 a 16 que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o terceiro ponto, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que quando o autor aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, se lembra que o contexto da carta é o seguinte: cristãos, judeus, que se converteram ao cristianismo, estão um pouco desentusiasmados com alguma coisa. Por quê? Porque outrora eles pensavam que através do legalismo da lei de Moisés eles poderiam ser salvos. Eles tinham um pensamento de salvação sinergista. O que significa isso? Salvação no sinergismo significa: Deus me salva, mas eu coopero com Deus. Só que a Bíblia toda, e Paulo vai enfatizar, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, ele vai dizer: a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, biblicamente, paulatinamente falando, ela não é sinergista. Eu não coopero com Deus para me salvar. A salvação é o que então, pastor? Ela é monergista. É só Deus fazendo uma ação. E o próprio Paulo vai dizer assim: ó, Ele é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Só que preste atenção, quando o autor aos Hebreus vem falar sobre essa palavra, você acredita, irmão, que a palavra de Deus é poderosa? Sim ou não? Sim. A Bíblia ela é um livro fantástico. Se você observar, a Bíblia foi escrita em 3 continentes. Diga comigo: Ásia, Europa, África. 40 autores diferentes. Agora preste atenção, como é possível
40 autores que nunca se viram, que viveram numa cronologia de 1.500 anos a 2.000 anos, muitos deles não se viram. Como é que eles conseguem escrever com tanta concordância que o que Amós escreveu 4.000 anos atrás bate com o que Paulo escreveu 2.000 anos atrás? E nenhum outro livro de história no mundo tem isso. A Bíblia é um livro tão fascinante que ela mudou tanto a história do Oriente como a história do Ocidente, porque nós acreditamos que ela não é um livro comum. Nós acreditamos que ela tem duas naturezas, que ela é um livro humano, escrita por homens, mas que ela é um livro inspirado, inerrante e infalível. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Infelizmente, no nosso meio gospel evangélico hoje, presbítero Paulo, alguns irmãos não têm mais essa ideia, tanto que tem pastores e pregadores agora aí, de renome nacional, que estão dizendo o quê? Bora atualizar a Bíblia, que ela está meio arcaica, que ela está meio velha. Tá bom, então preste atenção. Aqui, quando o autor aos Hebreus vai usar essa metáfora impressionante, isso aqui, irmão, é algo impressionante que esse homem está usando. Por quê? Porque ele vai enfatizar aqui duas coisas. Ele vai enfatizar, repita comigo, diga assim: a atividade da palavra e a eficácia da palavra. O autor aos Hebreus vai dizer que existem duas possibilidades para essa expressão. Primeiro, esse versículo de número 12 pode ser usado no sentido geral. Pode ser que a palavra é a revelação de Deus. Segundo ponto, a palavra pode ser usada no sentido mais restrito, ou no sentido particular, que significa o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que preste atenção, ele vai dizer que a palavra, repita comigo, diga assim, é eficaz, não, melhor, diga viva, eficaz, penetrante e apta para discernir pensamentos, para discernir pensamentos. Preste atenção em mim. Viva, eficaz, penetrante e apta para discernir pensamentos. Essa palavra viva aqui, ela vai se referir, ela vai se refletir ao próprio caráter de Deus. Como assim? A palavra é viva. Essa palavra no grego é a palavra energis. Ela é uma palavra, da onde vem a palavra energia. Ela é uma palavra viva. E se aplicando à revelação, isso é ótimo. Pergunte por quê? Porque a revelação, ela é viva constante na mente das pessoas. A Bíblia não é um livro morto. E a partir do momento que você é morto, lê ela, você fica vivo. Você fica na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Por exemplo, pelo fato dela ser viva, o que você leu ou o que você lê fica na tua mente discernindo entre o teu pensamento e o que você deve fazer. Ele vai dizer que ela é eficaz ou ativa. Se a palavra é viva, ela vai, escute isso, irmão, ela vai perseguir os homens todos os dias para tomar decisão de forma como ela ensina. Por exemplo, quando uma situação aparece na tua frente, e aquela situação é situação de pecado, e aquela situação se apresenta na tua frente, e a tua carne ainda está um pouquinho latente, ainda tem alguns desejos que tu não consegue reprimir, só que quando tu vai fazer a ação, aí o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo e da justiça. Não traz na tua mente um texto de Paulo Coelho, não traz na tua mente um texto da sociologia, não traz na tua mente um texto de psicologia, mas ele traz uma palavra que é viva. Como assim? Deixa eu melhorar. Olha só, Mateus, repita comigo, Mateus escreveu para judeu. Fala, irmão. Fala Marcos para romano, Lucas para gentil e João para grego. O foco principal dos destinatários, dos evangelistas, não é você. É a comunidade dos judeus, é a comunidade dos romanos, é a comunidade dos gentios, é a comunidade dos gregos. Só que a Bíblia não é um livro comum. Escute, o mesmo texto que falou no ano 58 depois de Cristo para a comunidade dos romanos através de Marcos, está falando nessa noite para o avivamento da palavra. Escuta, irmão, o Dr. Billy Graham falou uma frase perfeita. Ele disse assim: a Bíblia é tão atual que ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Aleluia! Como assim? Ela é viva. E o autor está descobrindo, olha o que ele diz, porque a palavra de Deus, palavra de quem? Não é do profeta. O profeta neotestamentário, ou melhor, o profeta veterotestamentário, o profeta do Antigo Testamento, ele era usado pelo próprio Deus. Os profetas de hoje usam Deus.
Profetas de hoje querem usar Deus. Existe uma lei, Ezequiel, Deuteronômio capítulo de número 20, Ezequiel capítulo de número 34, se não me engano. Existe uma lei em Israel que diz o seguinte: se o profeta falar, assim diz o Senhor, e não cumprir, apedreje ele e ele morre. Pergunte por quê? Ele não fala assim diz Isaías, assim diz Jeremias, mas assim diz o Senhor. Aí o autor aos Hebreus, que está escrevendo para judeus, para quem? Judeus que acabaram de se converter a Cristo. Ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva. Escute, o povo judeu que acabou de se converter ao cristianismo está triste. Pergunte por quê? Porque estão olhando para a lei de Moisés e estão vendo que a letra que Moisés ensina é morta. A letra que Moisés ensina, ou melhor, o legalismo, tá? A lei é de Deus. O legalismo da lei de Moisés é morto. O legalismo da lei de Moisés mata. O legalismo da lei de Moisés não muda. Lutero disse assim, ó: eu oro todo dia, com o joelho no milho, eu subo escada de joelho, pago todos os sacramentos, mas não tenho paz. Só que agora estão se deparando com uma palavra que é viva. Aleluia. João 17, Jesus disse assim, ó: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 15, versículo 13, ele olhou para o discípulo dizendo que ele era videira e disse: vós já estáis vivos pela palavra que eu vos tenho dito. Por quê? Porque essa palavra, repita, de Deus, ela é viva. Aí olha só que ele vai mais além. Ele vai dizer que ela é penetrante. Você conhece faca boa, né? Sim ou não? Já viu lá no meme, Tramontina, corte rápido. Essas facas são boas. Mas você conhece uma faca, escute isso, que vai até a psique. Você conhece algo importante que vai até a junta e a medula. Ele vai dizer, olha que ele diz no texto, presta atenção, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma. A palavra alma aqui é psique, minhas emoções. Ela vai até onde nenhum psicólogo vai. Ela vai até onde nenhum doutor vai. Escute, o doutor John MacArthur, escrevendo um livro, Suficiência de Cristo, falou que ele recebeu no escritório dele um doutor judeu, dono de uma clínica imensa nos Estados Unidos. Após uma das suas ministrações, ele bateu no consultório do doutor MacArthur e disse: doutor MacArthur, eu quero Jesus. Vírgula, ou melhor, aspas, ele era judeu. Ele era o quê? Meu irmão, um judeu se render ao cristianismo, tu pode ter certeza que pode vir o melhor pregador, só se for ação do Espírito. Primeiro, eles rejeitam Jesus. Quando o John MacArthur olhou para ele e falou assim: por que o senhor quer Jesus? Ele olhou para o John MacArthur, o presbítero Paulo, e disse: olha, eu tenho 3 mulheres, eu não consigo ter paz, eu não durmo direito, eu tenho uma clínica de aborto aqui nos Estados Unidos, que eu já ganhei milhões de dólares abortando vidas. Se a pessoa chegasse na minha clínica e falasse assim: eu quero fazer um aborto, mas não tenho motivo, eu dava um motivo para ela e fazia o aborto. Só que ele disse assim: eu não quero isso mais. O Senhor pregou aqui. Escuta, irmão, o Senhor pregou aqui. Como a palavra é viva e eficaz, eu quero mudança. Aí o Senhor, John MacArthur, olhou para ele e falou assim: tu quer conhecer Jesus? Ele falou: quero. Vá para a tua casa, leia todo o Evangelho de João, 21 capítulos, e me volta aqui semana que vem para conversar comigo. Passou uma semana, 7 dias, já no Marco certinho, o homem bateu no consultório do John MacArthur. Só fala se você está agora. Isso, melhorou. Quando ele bateu no consultório do John MacArthur, aí ele falou assim: doutor John MacArthur, eu sei quem é Jesus. Melhor, irmão, pelo amor de Deus. Ele falou assim: eu sei quem é Jesus. John MacArthur, quem é Jesus? Ele disse: Jesus é o Filho de Deus. Escute. E ele falou assim para ele: e ele quer nos justificar. Aí John MacArthur falou assim: peraí, como é que tu conhece isso? Ele falou: porque eu gostei tanto de João que eu li Romanos. Levante a sua mão, aleluia. Você tem uma bússola, irmão,
significa que ele vai até onde? Dividir comigo até a alma e o espírito. Nada. Sabe o que ele está dizendo nessa expressão? Que nem mesmo os pensamentos mais íntimos que nós temos, que nem a esposa conhece, podem ficar isentos do corte dessa espada. Quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, e essa palavra sai cortando e vai rasgando, e vai queimando, e vai tirando, e vai penetrando, meu irmão, junta medula, sentimento, emoção. Quando o camarada vê, aconteceu com tantos de nós, o cara não quer chorar, mas ele chora. Ele chega todo marrendo, todo machão. Não, eu não choro. Quando ele está derramado como uma criança, na presença de Deus, Jesus, a palavra divina, não tem como não acontecer algo soberano. Outro ponto, escute. Repita comigo assim: prestar contas. Olha o que ele diz no verso 13, coloca. E não há criatura. Olha isso aqui, irmão. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. Escuta, ele começou no verso 12 falando assim: olha para mim, eu te conheço melhor do que tu mesmo. Segura, eu vou até onde ninguém pode ir. Eu sou no sentimento que está no profundo do íntimo da tua alma, no teu exterior, e ainda não fizeram remédio para isso. Olha para cá. Ele disse, e depois que Deus falou que ele te conhece ao extremo, ele diz: eu vou requerer contas. Isso aqui é uma palavra de juízo. Agora preste atenção. Essa palavra manifesta é a palavra grega kimina, que significa literalmente nua. É como se Deus estivesse falando assim: ó, todos vocês não têm nenhum segredo para mim. Escute, a outra palavra é a palavra descoberta, é a palavra grega tetrachenismena. Tetrachenismena, sabe o que significa a palavra descoberta? Alguém que foi forçado a prostrar. É como se Deus estivesse falando assim: ó, ninguém se esconde de mim. Meu Deus do céu, isso não te traz medo, irmão? Tudo que você faz, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todas as nossas ações, elas serão colocadas diante de Deus. E não há criatura que não vai ser manifesta. E está dizendo assim: não tem segredo. Na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão o quê? Descobertas, nuas, diante de mim, e patentes aos meus olhos. É como se ele estivesse falando: dos meus olhos ninguém escapa. Dos meus olhos ninguém sai. Dos meus olhos ninguém sai de vista. Agora presta atenção. Em seguida, quem vai prestar conta? Pergunte assim para mim: quem vai prestar conta? Todos nós. A questão não é quem vai prestar conta, a questão é quem vai pagar a conta. Escute, a carta é de judeus que se converteram ao cristianismo, sim ou não? Eles estão decepcionados com o judaísmo, sim ou não? Tentaram se salvar de todo jeito e não conseguiram, sim ou não? E guardaram lei, circuncidado, guardaram sábado, lei cerimonial, lei civil, religiosidade, fizeram tudo que a lei mandava e nada, não tem como. Coloca 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Olha o que Pedro vai falar aqui para você agora, que está quase ouvindo aí. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Como é que eu vou pagar a conta? Não tem como você pagar, mas a morte e a ressurreição de Cristo já pagou por você. Por isso que no capítulo 1 o autor fala: olha, ele é maior do que Moisés. Por isso que no capítulo 2 ele fala: ele é maior que os anjos. Por isso que no capítulo 3 ele diz: ele é o sumo sacerdote. Escute, pastor Narciso, o que é que o senhor está ensinando? Olha só, crer, obedecer a Cristo resolve o meu problema. Coloca o verso 14, Hebreus 4, 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Nós temos 3 declarações acerca do sumo sacerdote. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Irmão, eu tenho algo para te falar aqui. Primeiro, 3 declarações. Primeira, ele é grande. Você não entendeu? Primeiro, que esse sacerdote é o quê?
é grande. Segunda, escute, aleluia. Ele não é grande só em obras, ele é grande em caráter, como maior do que todos os outros. Ele penetrou, escute, Arão, o maior sumo sacerdote de Israel, o irmão de Moisés, ele só penetrava o véu. Oh, meu Deus. Deixa eu explicar. No santuário, olha a expressão que ele usa aqui. Ele não usa a expressão penetrou o céu, ele usa a expressão penetrou os céus. Por quê? Porque para o grego tem o primeiro céu onde a NASA vai, o segundo céu o nórdico e o terceiro, que é a expressão grega eporano. É como se ele estivesse falando assim, ó, os sacerdotes de vocês terreno, ele só conseguia penetrar aquele véu do santuário. Só que esse aqui, olha, o grande, ou melhor, o grandão, o maior de todos, aleluia, melhor, irmão, pelo amor de Deus, aleluia, ele penetrou, não foi o véu, ele penetrou o céu, reborando. E outra coisa, só ele chegou lá. Ele vai começar dizendo, ó, tendo pois Jesus, tendo pois quem? Jesus. O Filho de Deus. Oh meu Deus do céu, não está escrito Jesus, o filho de José, não está escrito Jesus, o filho de Maria, está escrito tendo pois Jesus, o Filho de Deus. Tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou o que, irmãos? Que penetrou os. Outra coisa, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, ele é o grande, o maior de todos os sacerdotes. Ele não penetra o véu, ele penetrou o terceiro céu, aonde ninguém nunca conseguiu chegar, porque todos os outros eram corrompidos de caráter, de pecado, mas ele era santo, perfeito e imaculado. Depois dessa grande apresentação, ele vai terminar o versículo 14, dizendo o seguinte, olha lá, conservemos firme a nossa confissão. Você vimos firme o que, irmão? A nossa confissão. Aleluia. Isso aqui é uma palavra de exortação. Está dizendo assim, ó, conservemos firme a nossa confissão. O verbo aqui usado é kratomene, que significa apegar-se, se acheguem a Deus, confiem em Cristo. Olha o que o autor, quando ele termina dizendo assim, ó, conservemos firme a nossa confissão, ele quer dizer, vocês não estão confiando em qualquer um. É no grande, é no único que foi até o terceiro céu onde ninguém foi, é o Filho de Deus. Então conserva firme a tua confissão. Pergunte por quê? Porque os judeus estavam voltando para o judaísmo. Eles viram que o cristianismo era pesado, não era para qualquer um. Eles falaram, não, bora voltar, que lá era mais fácil. Sacrificar um carneiro, a gente podia pecar mais. Aqui não. Aleluia. Aí o autor ao Hebreus falou assim, peraí, se vocês largarem de acreditar no grandão, no maior, naquele que penetrou os céus, no maior de todos, vocês vão pegar o véu que foi rasgado, vocês vão costurar o véu de volta. Quando eu saio da igreja e vou servir um outro Deus, e vou seguir uma outra religião, eu estou costurando o véu que foi rasgado. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote fiel, Filho de Deus, o maior de todos. Agora escute, versículo de número 15, mais 2 versículos, vai dar certinho o tempo, olha para mim. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar. Ele dá um show de impecabilidade de Cristo aqui. Eu já queria que você colocasse para mim aqui o versículo, capítulo 10, o versículo de número 34, por favor. Hebreus 10, 34. Olha, irmão, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência que possuíste vós mesmos um patrimônio superior e agrado. Essa palavra compadeceste aqui é o verbo grego simpateu, da onde vem a palavra simpatizar no português. Repita comigo, diga simpateu. Essa palavra compadeceste é a palavra grega simpateu. Essa palavra simpateu, escute isso, irmão, está dizendo o seguinte, ó, Cristo está conosco, porque
Essa palavra simpatia ou simpateu significa sofrer juntamente com. Volta lá para Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Aí ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Como se ele estivesse dizendo assim, ó: Cristo está conosco todos os momentos. Por quê, pastor? Ele não possui fraqueza. E por que ele está conosco? Porque ele sabe que todos nós possuímos fraquezas. Como ele sabe que nós possuímos fraquezas, que nós não conseguimos vencer, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que a força não é nossa, que a gente não consegue mudar com força própria, ele se compara, ele sofre com ele simpatiza, e Deus se simpatizou com você. Amém ou não amém? Amém. Escute, possibilidade, capítulo 4, versículo 16, último texto. Aleluia. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos uma possibilidade ímpar, irmão, ímpar, de chegar ao maior de todos os sacerdotes, Cristo Jesus. E presta, quando eu escuto a expressão trono, é qualquer um que chega diante de um trono? Sim ou não? Não. Trono requer atenção, porque juízo, segurança. Só que esse trono, o autor fala que ele é trono de graça. Olha lá, leia de novo. Acheguemos-nos, portanto, confiamente junto ao trono trono de quê? E olha o que sai desse trono. Um trono que oferece misericórdia, ou glória, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque a gente tem total confiança, porque o nosso sacerdote é grande. Não, vou melhorar, ele é o maior de todos. Ele é o único que foi aonde ninguém foi, ao céu. Sim ou não? Ele é o filho de aleluia. Portanto, preserva a tua fé. Oh glória. Não tem ninguém maior do que ele, não pode ter. Você pode procurar qualquer líder de qualquer religião, não vai bater no pé desse Senhor. João Batista falou: eu batizo com água. Está vendo mais poderoso do que eu, ele batiza com o Espírito Santo. Eu não sou digno de tirar a sandália dos pés dele, aleluia. Ele está dizendo que ele penetra até onde ninguém consegue penetrar, até juntas e medulas, até a alma, até o espírito. Ele é o Senhor, o maior de todos, o Filho de. Então, o que eu faço, pastor? Preserve, vive e conserve a sua confissão. Diga para o seu irmão aí, continua no barco, preservando a tua fé. Não olha para trás. Colocou a mão no arado, é até o final. E para concluir, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Paulo diz assim, ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Porquanto há um só Deus. Eita glória. Tem poder a palavra, não é o pregador. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, irmão? Cristo Jesus. Olha que coisa interessante no final desse versículo aqui. Essa mediação foi feita enquanto ele era homem. Versículo 6, para concluir: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos. Testemunhe que Ele é Deus. Testemunhe que essa graça te alcançou. Testemunhe que apesar de todos os vales que você tem enfrentado, a tua fé continua de pé. Testemunhe que você está debaixo da mão do maior de todos os sacerdotes de todos os tempos. Testemunhe que quem está por cima é Jesus, o Filho de Deus. Se ele vai até onde
sabe como eu vou fugir da presença dele. Irmão, presta atenção aqui para mim. Se você tem um chamado de Deus e você estiver lá na casa de show, lá no São João, Jesus vai te buscar lá. Vai te buscar no bar aqui no arterial. Vai te buscar na casa de prostituição. Por quê? Porque ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo. Ninguém foge dele, não adianta, irmão. Ninguém se esconde dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. O nosso sumo sacerdote não é Miguel, não é um anjo, não é um serafim, não é um querubim, não é um arcanjo, não é um ancião, não é uma águia. Louvamos o teu santo nome. Tu és fiel sobre toda a terra. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa os teus filhos, Senhor, que chegaram aqui para ouvir a tua voz.